Uma dúvida muito recorrente entre os investidores iniciantes em fundos imobiliários é sobre a alocação nos fundos de fundos, ou FOFs. Essa estrutura de fundo de investimentos também é ofertada em outras classes de ativos, como por exemplo, ações, multimercados e crédito privado. Mas como funciona os fundos de fundos imobiliários? Atualmente, muitas corretoras e grandes distribuidoras de varejo também adotam a estrutura de FIC, ou Fundo de Investimento em Cotas, que investe em um único fundo, um fundo master. Essa estrutura também permite o acesso a fundos específicos com valor de entrada reduzido em comparação ao investimento no fundo master, que muitas vezes só é aberto para investidores qualificados e institucionais. Essas considerações são importantes para compreender os aspectos positivos desse tipo de estrutura de fundo de investimentos, independente da classe de ativos que é composto. No caso dos fundos imobiliários, essas barreiras que os investidores de varejo encontram nos fundos de ações e multimercados não ocorrem, pois as cotas dos fundos imobiliários são negociadas na bolsa em anuidades, ou seja, o fracionamento perfeito que permite a entrada em um fundo com um valor próximo a R$100, na grande maioria dos casos. Então, quais seriam as possíveis vantagens em investir em fundos que compram cotas de fundos imobiliários? Os fundos de fundos que investem em cotas de fundos imobiliários são uma alternativa para investidores com poucos recursos e que desejam uma grande diversificação. Atualmente temos 16 FOFs listados em bolsa e que possuem em sua composição cotas de outros fundos imobiliários. Na prática, ao comprar tais fundos, estamos adquirindo carteiras que podem conter 15, 20 ou mais fundos imobiliários. O investidor que tem pouco conhecimento ou não tem tempo para avaliar o mercado pode definir uma estratégia de investimentos em poucos fundos e compor uma grande parte da carteira nos FOFs dos gestores que considera competente e que já mostraram resultados consistentes para os cotistas. Vamos ver alguns pontos importantes sobre os fundos de fundos imobiliários. Primeiro ponto. Um FOF tem uma equipe especializada e dedicada integralmente ao mercado imobiliário, o que, em tese, permite uma visão ampla e estratégica para alocar e antecipar os movimentos do mercado de forma mais assertiva do que um único investidor, que não tem a mesma estrutura, acesso a informações e tempo que profissionais dentro de uma gestora de recursos. Segundo ponto, uma equipe especializada teria maior sensibilidade para identificar fundos que responde melhor à conjuntura econômica e setorial. Por exemplo, fundos que beneficiam com a retomada do crescimento econômico ou a queda dos juros e que os preços e dividendos respondem mais rápido. Ou ao contrário, fundos que são mais resilientes à retração econômica e ao aumento das taxas de juros em momentos mais adversos de mercado. Terceiro ponto, maior habilidade para realizar ganhos de capital nos movimentos de relocação de carteira, assim como movimentos táticos, compondo o portfólio com certificado de recebíveis imobiliários, movimentos que alguns gestores realizam dentro dos fundos, calibrando os pesos entre tijolo e papel, conforme a leitura do cenário e oportunidade de mercado. Quarto ponto, um dos argumentos de maior vantagem efetiva de um FOF frente ao investidor pessoa física é a alocação em fundos imobiliários e CRIs, via ofertas 476. Ao contrário das ofertas via instrução CVM 400, uma oferta 476 tem esforços restritos, já que pode ser feita para um número limitado de investidores e tais participantes têm que comprovar perante o CVM que são investidores profissionais, ou seja, o investidor de varejo não consegue acessar essas oportunidades diretamente, somente via FOFs. É importante ressaltar que o investidor deve tomar cuidado ao avaliar e comprar um FOF somente pelo dividend yield. Ao contrário de muitos fundos de tijolo, o corporativo e shoppings, na maioria dos casos, não podemos simplesmente projetar o dividend yield atual com base na distribuição dos últimos 12 meses. Muitos FOFs adotam uma estratégia de ganho de capital que ocorre com maior intensidade em mercados de alta como agora. Então essa distribuição de dividendos possivelmente não se sustentará no médio e longo prazo. Caso deseje uma distribuição mais regular de dividendos em sua carteira, aloque um percentual menor em FOFs que adotam esse tipo de estratégia. A estratégia de alocação em FOFs pode ser semelhante à da alocação em fundos multimercados,
onde o investidor busca um retorno acima do benchmark em janelas de longo prazo, ou seja, sem o objetivo de obter uma distribuição regular de dividendos. Gostaria de ressaltar que tais fatos não nos levam a concluir que o investidor não é capaz de gerar resultados superiores a um FOF, ou que todos devem ter algum FOF em sua carteira de fundos imobiliários. Entretanto, é necessário entender que esse tipo de fundo é um importante veículo de investimentos para determinados perfis, que pode compor a carteira dos investidores mais experientes e qualificados em muitas situações. Por fim, o gestor que tem que demonstrar que realmente realiza uma gestão ativa e performa no longo prazo acima do benchmark. Caso não performe ou não comunique de forma objetiva a sua estratégia, é melhor o investidor avaliar de forma cuidadosa a manutenção desse fundo em sua carteira. Ainda temos um fator de risco maior nesse segmento, pois mais da metade dos fundos de fundos imobiliários tem menos de 5 anos de existência. Você deve levar esse fato em consideração em sua avaliação. Não deixe de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e deixar seu like se você gostou. Até mais!